falou duas coisas que me chamaram muita atenção em relação à sucessão em 2026. A primeira é que você acha que Lula não sai. A segunda é, se Tarcísio ganhando, já vai ganhar com um boleto, ou seja, você está dando Tarcísio como um potencial, um candidato muito forte à presidência. Saíram pesquisas agora que mostram Lula ganhando de todo mundo no segundo turno, inclusive. Quer dizer, se Lula sair, provavelmente ele será reeleito? Minha primeira pergunta. Minha segunda. O que te faz crer que ele não vai sair? Acho que a primeira dialoga com a segunda, né? Eu acho que o Lula não vence, né, as próximas eleições, muito dificilmente, porque é um nível de rejeição muito alto e a economia daqui para lá só vai piorar, né? O nível de notícias ruins em relação ao governo daqui para o final do ano só vai piorar. E eu nunca vi, Mara, um presidente da República que com esse nível de antecedência da eleição esteja tão mal no primeiro turno. Porque uma pesquisa com esse nível de antecedência, ela fala muito mais sobre o recall, sobre o quanto as pessoas lembram do seu nome, do que sobre o resultado da eleição, né? Porque a última pesquisa dá ele como favorito. Isso. Tanto no primeiro quanto no segundo turno. Só que quando você compara praticamente qualquer outro presidente da República, ou mesmo candidato ao governo do Estado, à reeleição, nesse período de tempo que nós estamos, a vantagem que ele tem já no primeiro turno é muito maior do que o Lula está tendo agora. Porque ele está no cargo, porque as pessoas sabem do nome dele. E outros candidatos são menos conhecidos do que ele. E naturalmente vão ser menos citados no primeiro turno das eleições. Então, o primeiro ponto, ele está tão mal sob essa perspectiva, comparado com outros governantes, com essa antecedência da eleição, não ter uma grande vantagem no primeiro turno. Segundo ponto, eu também nunca vi um presidente da República estar no poder, ter na sua esplanada ministros de partidos que já estão dizendo que não vão apoiar sua reeleição. Então, assim, o Lula tem ministro do PP, o Lula tem ministro do PSD, o Lula tem ministro do União Brasil. E esses três partidos abertamente já estão falando, não, vamos apoiar o Lula. Então é um nível de fragilidade que ele está se vendo obrigado a manter partidos que não vão apoiar ele na reeleição. Eu também nunca vi isso acontecer antes, né? Mesmo Dilma 1, quando estava tendo crise, ele mandou todo mundo embora e reformou, fez a tal da faxina no governo, e reformou que, inclusive, a faxina do governo Dilma, ironicamente, no primeiro mandato, foi o que levou o Tarcísio pro DENIT. Quando ela tira o PL, olha só a ironia do destino, quando a Dilma tira o então PR, né, hoje PL, do Ministério dos Transportes, e coloca o Tarcísio no DENIT, que fez depois o Tarcísio ir pro plano de parcerias e investimentos do Temer com Moreira Franco, que depois fez ele virar ministro da infraestrutura do Bolsonaro, os pulos que a história dá. Mas esses dois pontos, e um terceiro ponto, que eu escuto de petistas, do Lula está mais preocupado agora com a biografia do que com o poder. Então o medo dele entrar para a história como o sujeito que perdeu a eleição, a reeleição, porque até hoje, Nova República. Qual foi o único presidente que perdeu a reeleição? Bolsonaro. Se o Lula entra para esse rol, é muito ruim, só pelo fato de ter sido um presidente que perdeu a reeleição. Mas para o arco da história do Lula é ainda pior, porque qual que é o arco da história do Lula que vai ser a narrativa petista pelos próximos anos? Olha, Lula foi preso injustamente, não teve corrupção, aí ele sofreu, ficou 2 anos na cadeia, saiu, disputou a eleição, venceu, reergueu o Brasil e se aposentou. Fechou com chave de ouro a sua biografia. Agora, se ele sai da cadeia, vence a eleição, termina o ciclo perdendo a eleição, e veja, se o Lula disputa a eleição e perde, e vence um candidato mais à direita, a Procuradoria-Geral da República e o Supremo estão muito mais ao sabor do vento do que as pessoas gostam de crer. Eu não duvido que volte a ter ação criminal contra o Lula, derrotado no segundo turno da eleição. Então a minha visão é de que ele não é candidato, primeiro, pela avaliação própria dele, de um risco alto dele perder. E segundo, em ele se expondo nesse nível, ele poder sofrer retaliação depois. Você não acha que medidas como a isenção do imposto de renda até R$5.000, que atinge diretamente a classe média, é muito popular? Que o Lula tem de ganhar popularidade com uma medida dessa sendo aprovada? Sim, para a primeira pergunta, não para a segunda, né? Eu acho que é muito popular, mas eu não acho que ele vai ganhar voto com isso. E por quê? Quando você para olhar o Bolsa Família hoje, quem recebe o Bolsa Família já não vincula o benefício ao governante. Eu falo, é uma coisa que eu tenho.
E que se o presidente perder, eu vou ter com o outro. Da mesma maneira, é a isenção do imposto de renda. Ainda mais forte na classe média, que tem a sua opinião política mais calcificada até do que as pessoas mais pobres. O cara que vota na direita, hoje é de classe média, tem uma renda de 3 a 5 mil, a 7 e pouco, se a gente for contar o desconto simplificado, não vai votar no Lula porque está sendo isento. Então, eu não vejo isso trazendo grandes benefícios eleitorais para o Lula. E eu não vejo também ele tendo força para aprovar nada mais que tenha um impacto tão grande que vá compensar o desastre econômico que se desenha, né? Porque o Lula pegou um início de ciclo de retomada da pandemia, que foi muito positivo para a economia, mas que ele não aproveitou para fazer nenhum ajuste para ter caixa no ano da eleição, para fazer investimento. Então agora ele está simplesmente no desespero de arrecadar para não entrar no shutdown, que é o que a consultoria de orçamento do Congresso está desenhando. E ele, ao mesmo tempo, não tem força política dentro do Congresso mais para aprovar nada que tenha relação com ajuste. Mesmo porque ele traiu a sua própria base dentro do Congresso. Porque no pacote do Haddad, né, no ajuste em que ele mexeu até no BPC, primeiro o Lula manda, né, um ajuste mexendo no BPC, coisa extremamente impopular. Faz a sua base votar, prometendo 5 milhões para cada um de emenda. Né? A base não votou de graça. E ele não pagou 5 milhões até agora. Né? Os deputados da base ficam reclamando até hoje. E eu falo, parabéns, fizeram acordo com o Lula e merece, tem que tomar calote. E aí pagou 5 milhões para cada um. Aí ficou com desgaste de votar restrição no BPC. Chegou no Lula, ele vetou o texto que ele mandou. Então assim, ele prometeu 5 milhões para a base votar. Pediu para a base ter o desgaste do BPC. Chega nele, ele vetou o BPC e não pagou 5 milhões. Tá assim, a situação dele no Congresso não tá fácil. E outra... É um desgaste com a própria base. Um desgaste com os partidos de esquerda. Né? Eu não tô nem falando da base contando o Centrão, eu tô falando da base e a coligação que o elegeu. Né? Então eu sinceramente não vejo esse fôlego de popularidade por causa do imposto de renda ou de qualquer outra medida. Com certeza, como todo presidente fez e todo o Congresso votou, porque se é para criar dívida, né, em prol de populismo, o Congresso está sempre junto com o presidente, seja ele o Lula, seja ele o Bolsonaro. Então, no último ano de mandato, o que ele vai fazer? Vai fazer igual o Lula, igual a Dilma fizeram, igual o Bolsonaro fez, de um pacote de bondade, né? Que, na verdade, é um rombo contratado para a próxima gestão. Mas, mesmo assim... Deputado, o deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, está licenciado, não está licenciado, tem funcionário do gabinete, não tem funcionário do gabinete, está articulando tarifaço, enfim, outras medidas. Qual é a situação desse deputado? Não tem mecanismos legislativos, conselho de ética, ou enfim, não está, enfim, você que conhece bem o regimento, não está, o presidente da Câmara não tem que tomar alguma atitude em relação a isso? Olha, do ponto de vista formal, Mara, o presidente já encaminhou todas as representações do Eduardo para o Conselho de Ética, né? Agora, sendo muito sincero para você, o Eduardo Bolsonaro, e convivendo com ele nesses 2 mandatos, ele é um vagabundo. Assim, um vagabundo não no sentido pejorativo da palavra, um vagabundo no sentido do dicionário mesmo, de uma pessoa que não trabalha e não tem nenhuma afeição pelo trabalho, nem aptidão, nem vocação ao próprio ofício, né? Pelo próprio histórico do Eduardo, né? O Eduardo era um cara que era um surfista, né? Que ficava lá ouvindo forfã e fumando maconha, e que o pai obrigou ele a entrar na política. Esse é Eduardo Bolsonaro. Ele não é... O Flávio, ele é um político. É o cara que vai lá no bastidor, fala com o Supremo, articula com o Centrão. O Flávio é um político, inclusive com defeitos de político brasileiro, né? Conhecidos. Alguns lícitos, outros ilícitos. O Eduardo, não. O Eduardo, ele sempre fez questão de ser da Comissão de Relações Exteriores para ficar passeando o mundo inteiro com o dinheiro público. Ele é assim, ele é a Janja da direita, né? Ele fica desperdiçando nosso dinheiro sem nenhum resultado prático, né? Não tem projeto aprovado, não tem relatório aprovado. O trabalho legislativo dele é uma piada. E ele sendo filho do presidente... Eu lembro, quando eu concorri à presidência da Câmara contra o Arthur Lira e tive meus 2 votos... Que é abusado, hein, deputado? Que até hoje eu não sei quem que é meu único amigo da Câmara que votou em mim. Uns 14 disseram. Mas tive 2 votos, e aí eu subi na tribuna e disse o que disse sobre o Arthur Lira. Quando o Lira ganhou, o Eduardo comemorou, né? E falou, quero ver, porque a principal coisa que eu falava é, olha, eu trabalho, eu tenho relatórios aprovados.
E aí o Eduardo gravou um vídeo falando, quero ver agora você aprovar alguma relatoria do projeto com o Arthur Lira na presidência da Câmara. Veio o Arthur Lira, meu inimigo na presidência da Câmara, e eu aprovei mais que o Eduardo, que é filho do presidente da República. Então, assim, eu realmente não acredito que ele tenha qualquer influência em relação ao Trump. O Trump está fazendo o jogo dele próprio, de interesse próprio dele. Ele tem o interesse de manter o Brasil no sistema financeiro americano, no SWIFT, que o Brasil tenha reserva em dólar, que o Brasil não tenha os investimentos de infraestrutura da China, que, aliás, em relação à diplomacia do governo Lula, eu vejo que a gente está numa relação de perde-perde, né? Porque ao mesmo tempo que a gente briga com a Europa por causa da guerra na Ucrânia, a gente briga com os Estados Unidos porque o Lula não é nada pragmático e na eleição, ele fala, o Lula está agora falando de soberania nacional, mas ele se posicionou numa eleição estrangeira. Ele disse que seria um desastre o Trump vencer e defender o Biden. Peraí, meu amigo. E se acontecer de ganhar o cara que você não gosta e você falou pro mundo que você não gosta? Mas parabéns, foi o que aconteceu. Então o Lula já contratou um problema que não precisava ter contratado. Mas vamos supor, né, ainda que eu ideologicamente discorde da gente se alinhar, né, ao eixo Rússia-China, vamos supor que essa seja a escolha pragmática. Vamos ter vantagens, então, diplomáticas, econômicas e militares nos alinhando aos BRICS. Que, aliás, o próprio autor do termo BRIC disse, gente, não era para ser grupo político, não era nem para ser um grupo econômico, eu só estava falando de países em desenvolvimento com algumas características em comum. Era um termo acadêmico para descrever países em algumas situações semelhantes, mas eles não têm nada a ver entre si. Nem em negociação, nem em produção, nem em alinhamento geopolítico, vocês que inventaram isso. Mas vamos supor, então, o Lula falou, vamos ter vantagens aqui com a China, com a Rússia, com o Irã, Coreia do Norte, enfim, com a África do Sul. A gente não ganhou nada até agora. Eu vi a Simone Tebet fazendo uma apresentação maravilhosa de ferrovias construídas pela China, rasgando o Brasil de norte a sul. Até agora não tem um centavo de dinheiro chinês investido na nossa infraestrutura. Até agora a gente está importando gás e fertilizante da Rússia com o mesmo preço que a Europa, em guerra com a Rússia, dos países que não toparam fazer a sanção para a Rússia, importam. Então, assim, a gente está ganhando o quê? Estamos ganhando nada. Está brigando com os Estados Unidos, está brigando com a Europa, e estamos, vamos supor, amigos, né, da Índia, da China e da Rússia, e nenhum dos três países mandaram os líderes para o evento do Brasil, quando o Brasil está presidindo os BRICS. Porra, que prestígio! Não veio ninguém. Estamos alinhados com os BRICS. E aí, o Brasil vai receber os BRICS? Quem vem? Ninguém. Por quê? Porque acho que a gente, primeiro que durante os últimos 40 anos, a gente trabalhou muito para ser irrelevante no cenário global. Essa humilhação que a gente está passando agora com os Estados Unidos, que aí tem gente que me pergunta, né? Mas aí, o que o Brasil, ou o que o parlamento, o que o governo pode fazer para responder às sanções americanas? Nada. O nosso imposto de importação em relação a mercadorias americanas já é maior do que eles estão impondo agora numa tarifa sancionatória. Então, vamos supor, vamos dobrar, então, o imposto de importação que a gente tem. Quem mais vai sofrer é a gente. Então, nós não temos mecanismo de defesa, porque a nossa economia é fraca, nossa infraestrutura é fraca, nossa diplomacia é fraca. Nos últimos 40 anos, se você compara com nossos pares em desenvolvimento, olha o quanto a China se desenvolveu, olha o quanto a Coreia do Sul se desenvolveu. Indonésia, Vietnã, países que eram muito mais miseráveis, com analfabetismo maior, com saneamento básico pior. O brasileiro ele era mais educado, o nível de qualificação e de produtividade dele era maior do que o do coreano, 40, 50 anos atrás. Olha onde a gente está agora. Nesses 40 anos, você teve governos de esquerda e de direita. Sim. Então, deu errado? Ambos fracassaram miseravelmente. Não é, nem digo os dois caminhos, porque entre esquerda e direita há vários caminhos, dentro da esquerda e dentro da direita. Mas o que a gente teve até agora fracassou miseravelmente. E principalmente a Constituição de 88, que, na minha avaliação, é muito mais uma cartinha para o Papai Noel do que uma Constituição. Porque lá a gente tem lazer, lá a gente tem trabalho, lá a gente tem moradia, a gente tem saúde, educação, previdência, leis trabalhistas, leis tributárias. Nada disso funciona. Nada do que está na Constituição funciona. Por que não funciona? Tem duas coisas, três coisas, que funcionam no Brasil e as três não estão na Constituição. A pesquisa agropecuária da Embrapa é o agronegócio, o ITA é a aviação civil da Embraer
e a medicina da USP. São os únicos 3 pontos que o Brasil está na fronteira do conhecimento em relação a qualquer outro país do resto do mundo. E nenhum deles foi garantido pela Constituição. Então, a gente constitucionalizou tudo, e isso gera insegurança jurídica, porque a Constituição, como o próprio nome diz, ela foi feita para constituir o Estado, para ter elementos fundamentais que dizem, olha, sem isso nós não temos um Estado. Esses são nossos princípios fundamentais. Ela não foi feita para ter política pública. Então, o presidente do Brasil, quando ele quer fazer uma reforma tributária ou mudar a lei trabalhista, qualquer país europeu ou país asiático, democrático, você governa com 50% mais 1, que é o que você precisa para mudar a lei. No Brasil, você precisa mudar a Constituição. Então, você precisa ter 3/5 em 2 turnos da Câmara dos Deputados e do Senado. Então, no nosso modelo de comprar deputado com emenda, você precisa pagar 4 vezes para mudar qualquer política pública. Então, pelo próprio desenho da Constituição, é caro governar. No nosso modelo histórico patrimonialista, em que vai lá o Zé da farmácia, é deputado, e ele não lê o que vota, a grande maioria dos deputados não lê o que vota, não tem a menor noção do que está votando. Inclusive, a gente estava votando a lei de proteção de criança e adolescente, e tinha um monte de jabuti. E aí eu fui falar, gente, vocês viram que tem um artigo aqui falando de loot box, que envolve FIFA, Fortnite, Overwatch? Pois é, vocês não sabem nada do que eu tô falando, né? Vocês não viram que tem loot box. Se vocês tivessem visto, vocês não sabem o que é loot box. E se vocês soubessem que é loot box, vocês saberiam os jogos eletrônicos que tem. Então, assim, não tem ninguém aqui que tem a menor noção do que tá votando. Nem na esquerda, nem na direita, na base, nem na oposição. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como este, inscreva-se no canal Glorioso Futuro. Não se esqueça de deixar o like e comente abaixo o que achou. Te vejo no próximo vídeo.